Agora, meio-dia e 14 minutos, é sempre muito bom estar com você, entrar no celular e trazer as principais informações de Balneário Camboriú, da grande Florianópolis. O TVC News desta quinta-feira, véspera de feriado, já está no ar. E as nossas manchetes, as informações de hoje. Começou em Concórdia o JASC, os Jogos Abertos de Santa Catarina. A prefeita eleita Juliana Pavan anunciou o nome de quem vai presidir a Fundação Municipal de Esportes. A reunião da CPI, que estava marcada para hoje, foi adiada. Não tem reunião da CPI, você vai saber ao longo da edição de hoje os motivos do adiamento desta reunião. E hoje tem com ele, Adilson Cardoso, TVC Esporte, para avaliar, analisar os principais lances que aconteceram. E ele também vai aproveitar para fazer um comentário sobre as finais do Catarinense. É exatamente, Marcílio Dias define lá com Concórdia, na cidade de Concórdia, o que poderá trazer uma desigualdade para o marinheiro. Se fosse aqui em casa seria diferente, mas na verdade esse empate acabou prejudicando o Marcílio Dias para a final que acontece lá no campo do adversário, que é justamente o time do Concórdia. Lá em Concórdia que está acontecendo o JASCs, os Jogos Abertos de Santa Catarina. São mais de 10 mil pessoas envolvidas, entre árbitros, entre atletas, delegações, muita gente envolvida nessa que é a maior competição do estado de Santa Catarina, os Jogos Abertos do nosso estado. O IBGE está trazendo algumas informações, eu já vou falar agora com Roberto Carne Gomes, que é o superintendente estadual do IBGE. Tem algumas informações do IBGE relacionado às favelas no estado de Santa Catarina. Roberto Carne Gomes, uma boa tarde a você. Boa tarde, Saul. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio e os espectadores aqui da TVC. Exatamente, Roberto. Em 14.1 tem muita gente agora na Grande Florianópolis que está assistindo você. Inclusive, alguns dos seus assessores, se tiver alguma televisão aí no IBGE, pode ligar. 14.1, que a nossa imagem está nítida, com qualidade digital, em sinal aberto. Esses dados relacionados a favelas aqui no estado de Santa Catarina, eu gostaria que você trouxesse agora para as pessoas terem conhecimento. Apesar de serem dados de 2022, eles estão praticamente atualizados. Exatamente, Saulo. O IBGE trouxe aí na semana passada os dados atualizados com relação às favelas do país. É importante destacar que a gente teve uma diferença em relação às favelas que nós divulgamos lá no censo de 2010. Mas isso se deu em função de uma melhoria que a gente teve nos nossos sistemas. A gente conseguiu mapear muito mais favelas. A gente teve no Brasil todo o apoio da CUFA, que é a Central Única das Favelas, inclusive em Florianópolis, e em Santa Catarina toda. A gente teve um evento que a gente chamou Favela no Mapa, que buscava identificar todas as favelas e comunidades urbanas. Este é o novo nome que o IBGE dá para as favelas, né? E aí a gente chegou ao número de 161 favelas em 24 municípios aqui de Santa Catarina. E teve notícias boas, né? Na verdade, apenas 4 favelas têm mais de 1.000 habitantes aqui em Santa Catarina. Tem um perfil um pouco diferente. Nos outros estados, a maioria das favelas está concentrada na capital ou na região da capital. Aqui em Santa Catarina é diferente, as favelas estão distribuídas por todo o estado. Isso porque as favelas são fenômenos eminentemente urbanos. E no estado de Santa Catarina, a urbanização e a economia não está somente na capital, ela está distribuída no estado. No norte do estado, onde a gente tem a maior cidade, no oeste, onde tem um polo econômico muito importante, no sul, no Planalto, no litoral, Vale do Itajaí e assim por diante. Então a gente tem essa distribuição e um número, de certa forma, até diminuto, pequeno, de favelas aqui no estado. Certo. Agora, Roberto, qual que é a maior favela hoje do estado de Santa Catarina? Está em Floripa? Então, está na região de Florianópolis. É a favela Frei Damião, que fica em Palhoça. Ela tem 7.273 habitantes, dados de 2022. E aí, na sequência, Saúl, aí sim vem em Florianópolis as favelas da Serrinha, Alto da Caieira e Sol Nascente. E ainda o Chico Mendes, fechando as 5 maiores favelas do estado. Só para a gente ter uma ideia, essa favela Frei Damião, ela tem 7.373 habitantes. E aí, a Serrinha, que é a segunda maior
do estado, ela tem apenas 3.908, quase a metade. Então, realmente, a gente tem essa distribuição. Na região de Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú, a gente tem, vou até contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10ª maior favela do estado, que é em Itajaí, que é a Nossa Senhora das Graças, com 1.577 habitantes. E, finalmente, em 30º lugar, dentre as 161 favelas do estado, a gente tem Jardim Fortaleza, que fica em Balneário Camboriú, com 996 habitantes. Então, esse é um cenário que a gente tem das favelas aqui no estado. Bom, tem todo um giro financeiro em torno dessas favelas, inclusive algumas delas com o comércio local. Socioeconomicamente falando, isso que eu estou passando aqui para os telespectadores é real? Existe mesmo esse comércio local, esse giro que acontece lá dentro dessas favelas? Sim, existe, né? O IBGE ainda não divulgou esses dados de economia por distrito e por bairro, a questão da renda por bairro, a questão do emprego, da renda média, do emprego e desemprego, a gente ainda não divulgou isso, mas certamente a gente vai trazer, mas a gente já sabe de maneira informal que existe todo um comércio, né? Essas regiões são regiões vivas economicamente. E uma questão aqui importante, Saul, que também mostra que Santa Catarina é diferente dos outros estados, aquilo que eu estava falando, Santa Catarina, Florianópolis tem o menor percentual de favelas do estado, no sentido assim, quando a gente compara com os outros estados, o maior percentual, 50%, 60%, 70% das favelas estão na região da capital, como Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Aqui em Santa Catarina, apenas 39% das favelas do estado, 39% dessas 161, estão na capital de Florianópolis. Então, a gente não tem aqueles bolsões que se formam nas regiões das grandes metrópoles. Embora, segundo o IBGE, Florianópolis seja também uma metrópole, mas Santa Catarina tem essa característica diferenciada de distribuição de renda, de população e de economia pelo território do estado. Muito bem, para quem ligou a TV agora, está no meio do seu almoço, acabou de terminar o almoço, está se informando. Estou conversando com Roberto Kern Gomes, ele é o superintendente estadual do IBGE em Santa Catarina. Estamos falando aqui sobre favelas, sobre toda a estatística do IBGE em torno dessas comunidades. Bom, Roberto, me diga uma coisa, tem também uma outra informação que as pessoas ficam curiosas com relação a como é que é a cota racial dessas favelas, tal? Porque a gente vê uma realidade no Rio de Janeiro, em São Paulo já tem outra. Aqui em Santa Catarina segue a mesma pegada do Rio de São Paulo? Excelente pergunta, Saul. Bom, aqui em Santa Catarina a gente tem também uma diferença em relação aos outros estados. A maioria da população catarinense se declara como branca. Então, 76%, 76,3% das pessoas aqui de Santa Catarina se declararam como brancas. Nas favelas, todavia, esse percentual cai para 52,1%. Então, quando a gente compara a população como um todo, nós temos 76,3% se declarando como brancas, lá na favela apenas 52,3%. Ou seja, também nas favelas, nós temos um maior percentual de pessoas como brancas, portanto 52,1%, mas quando a gente compara com o resto da população, esse percentual é menor. A população toda do estado de Santa Catarina são 76,3% de brancos e nas favelas apenas 52%. Então, de fato, o fenômeno das favelas, você tem uma população que, de certa forma, ela é predominantemente preta e parda. Embora que, percentualmente, Santa Catarina seja um pouquinho acima, quando a gente compara com a representatividade da população total do estado, os brancos estão um pouquinho abaixo em termos de percentual. Então, esse é um fenômeno. Com relação também à alfabetização, Saul, isso é um outro fenômeno interessante. O índice de pessoas analfabetas nas favelas é superior ao índice de pessoas analfabetas no resto da população. Eu vou falar aqui a alfabetização, que é o contrário da analfabetização. Então, por exemplo, aqui no estado, a gente tem o maior índice de pessoas alfabetizadas. 97,3% das pessoas catarinenses
são alfabetizadas. Quando a gente vai para as favelas, todavia, esse percentual cai para 95,3%. Então, esses dados são importantes, Saul, para que o poder público possa tratar política, possa elaborar políticas públicas que sejam adequadas à realidade daquelas comunidades. Então, é claro que uma política pública adequada para o bairro Agronômica em Florianópolis não é a mesma política pública adequada para a Serrinha em Florianópolis. Então, por isso que é importante a gente trazer esses dados. E mais uma coisa aqui, Saul, se me permitires, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas é importante a gente saber o que o IBGE considera como favelas, né? O que faz com que uma comunidade seja assim classificada? Então, é uma série de pré-requisitos, mas basicamente é assim, é o fato de ter a regularidade ou não da posse, então aquele terreno ou aquela construção, aquele domicílio, ele foi ocupado de maneira irregular, ele não tem escritura, não tem nada, geralmente fruto de invasão, muitas vezes, ausência ou não de serviços básicos como iluminação pública, abastecimento de água, coleta de lixo, esgotamento sanitário e as características em si da construção, se ela tem ou não reboco, se ela é feita com material remanescente de construção, de madeira ou de papelão, coisas dessa natureza. Então, todo esse conjunto classifica aquele aglomerado como sendo uma favela ou comunidade urbana. Certo. Roberto Kern Gomes, muito obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando todas as divulgações, que é essa fotografia do estado de Santa Catarina nas suas mais variadas áreas socioeconômica, área racial, enfim, tudo aquilo que é o trabalho feito brilhantemente por vocês do IBGE. Muito obrigado, um bom feriadão para vocês aí em Florianópolis. Muito obrigado, Saul, e obrigado por sempre nos ajudar a divulgar os dados aí do Estado catarinense para o povo catarinense. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora são 12h26, a gente vai fazer um intervalo e depois do intervalo nós vamos à Concórdia para saber como que estão os Jogos Abertos de Santa Catarina e ainda a prefeita eleita Juliana Pavan anunciou o nome de quem vai ser o presidente da Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú. Depois do intervalo.